sensei lá do interior, ele fala uma coisa bem legal, que eventualmente na academia chega um cara que por alguns motivos, hábitos da vida, já tem uma certa habilidade. Então, chega lá, nunca viu jiu-jitsu, mas ele chega na academia e já tem uma certa habilidade, ele consegue desenrolar de uma maneira mais fácil. E também, ao mesmo tempo, chega um cara que é disciplinado, não sabe nada também. E esse disciplinado vai apanhar, porque ele não tem as mesmas habilidades ali que o cara habilidoso tem. Então, é frustrante no começo para esse cara disciplinado, mas ele, no dia seguinte, ele tá lá. O habilidoso também vai estar, porque ele tá batendo nesse cara, tá batendo em todo mundo ali, nas faixas brancas, né? E no dia seguinte, o cara disciplinado também vai lá, mas ele desanima. Aí vai no dia seguinte, até que chega um momento que começa a equiparar. Esse cara habilidoso já não tá tão mais à frente assim, porque o disciplinado tá buscando melhoria o tempo todo. Até que chega um momento em que esse cara disciplinado já tá um passo à frente. E o habilidoso, ele fica mais à vontade. Naturalmente, ele fica mais na zona de conforto dele. E o cara disciplinado tá ali, no dia seguinte. É um processo um pouco mais lento, mas é um processo orgânico, né? Você tem um resultado no longo prazo. E é interessante que quando a gente escolhe fazer alguma coisa por muito tempo, essa coisa com certeza vai surtir resultado, né? Seja tocar violão, seja dirigir, Sim. seja aprender uma arte marcial, ou uma profissão nova, né? Existe uma escolha, né, que as pessoas às vezes confundem entre o talento e a habilidade. São duas coisas totalmente diferentes. O talento é esse cara que você descreveu habilidoso. É um cara que tem facilidade, naturalmente tem facilidade, né? O cara que nasceu algumas experiências, enfim, nasceu com aquela habilidade ali, né? E o cara que é habilidoso é o cara que tem a habilidade de aprender. Então esse cara tem capacidade de aprendizagem e, obviamente, ele tem que ter a disciplina, né? Porque senão você não consegue fazer nada. Esse cara tende a ganhar desse, porque esse cara tem um relaxamento natural. Porque não é difícil para ele. Porque ele acha fácil. Entendeu? E o cara que acha fácil, ele tende a relaxar. Às vezes é o grande erro do campeão. O campeão, quando ele chega, né, chegar a ser o campeão um dia, não é uma coisa tão difícil assim. Difícil é você se manter lá ganhando. Porque tudo gera um relaxamento, né? E aí eu volto para um ponto que a gente estava falando em off aqui, que é a coisa de você não trabalhar para um resultado. Quando você trabalha para um resultado, você tem duas opções possíveis. Ou a frustração de não conseguir, ou o relaxamento por ter conseguido. Todas as duas são ruins. A gente deveria trabalhar sempre num mindset infinito, né? Que seria, cara, deixa eu construir um legado. O resultado é um milestone, que você olha para trás e fala, puta, quando ganhei aquele campeonato, ganhei aquele, fiz aquela academia, fiz não sei quantos alunos, campeão mundial, fiz... São pontos que vão acontecendo ao longo da tua trajetória. Mas quando ele vira o objetivo, você só tem essas duas opções. E esse cara que é talentoso demais, ele tende a cair nessa armadilha. É tudo muito fácil. Não preciso treinar tanto. Tudo bem, não acordar às 5, vou acordar às 7. Um dos caras mais incríveis aí de mindset, de treinador, é o Bernardinho, né? Sim. O Bernardinho é um cara fantástico. E ele tem ele estava me contando uma vez, ele falou, pô, cara, a gente foi campeão olímpico. O que eu ia fazer com aquele time, né? É o máximo que podia chegar, né? Chegou. Ele falou, cara, pô, ganhamos Liga Mundial, ganhamos o Mundial, ganhamos Olimpíada. O time era um time fantástico, né? E aí ele falou, cara, o que eu vou fazer com esses caras? Os caras já treinavam, já mandavam os caras fazer, os caras já faziam tudo. Ele olhou pro time e falou, então... Os caras falaram assim, professor, vamos treinar amanhã, 7 horas, né? Ele falou, não, 6. Cortou mais 1 hora. E só para deixar o campeão desconfortável. O campeão não pode ficar no conforto. Então, quando tudo está funcionando, e para o cara talentoso, tudo funciona. Então, se você não bota uma carga extra de desafio, de sacrifício, ele fica vulnerável. E você tocou nesse assunto, o Bernardinho já palestrou num evento nosso. A gente tem um evento anual que chama Lato Summit. E a gente teve o prazer de ter o Bernardinho. E ele falou uma coisa interessante, né? Ele fala que assim, cara, eu sou a zona de desconforto do meu time. Eu não posso eles não podem se sentir confortável perto de mim.
Que aí entra a questão da importância da liderança também, né? De você ter um líder, você ter uma equipe, mas ser um líder para a equipe nesse aspecto, né? De, primeiro, você ser um bom exemplo, acho que isso é importantíssimo, mas também ser sempre a zona de desconforto. Que isso serve para a família, isso serve para uma série de coisas, né? Acho que quando você agrada demais, você está criando um problema para as pessoas que estão sendo agradadas, né? Sem dúvida. Acho que o Bernardinho é exatamente isso, né? Ele criou essa 1 hora a mais justamente para botar os caras no desconforto. O que eu aprendi ao longo desses meus anos de liderança com time, com atleta, né? Onde você tem... O jiu-jitsu é um esporte, diferentemente do exemplo do vôlei, o jiu-jitsu é um esporte individual. Então os egos pipocam assim, né? E ao mesmo tempo, você precisa que o time esteja unido, porque um precisa do outro. Ninguém treina jiu-jitsu sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então você precisa do time, mas você precisa controlar os egos e tal. E o que eu aprendi ao longo desses anos, embora eu sempre tenha dado exemplo, sempre tenha sido um exemplo legal para os meus atletas, é o entendimento de que existem caminhos diferentes para o topo. Num primeiro momento, quando eu era mais novo, eu queria impor a forma de fazer. Porque eu sabia o caminho, eu tinha ido até lá. E eu falo, cara, é assim que é. Mas o ponto é que as pessoas são diferentes. As pessoas têm rotinas diferentes, têm biotipos diferentes, culturalmente diferentes, né? Tudo é muito diverso. E às vezes você tenta fazer a pessoa fazer exatamente como você faz, mas ela não funciona daquele jeito. E você ter a capacidade de permitir que essa pessoa faça do jeito dela, talvez esteja aí a grande sacada de liderança. Porque o que você quer como líder no final do dia? Criar novos líderes. Não dá para ser uma fotocópia, né, do que você é, de como você vê o mundo. Então você precisa ter os seus liderados, eles precisam ter liberdade de criar as suas próprias convicções. Então você sai da posição de líder que martela top-down para ser um mentor. E de repente falar, cara, esse caminho eu já peguei e meti a cara na parede. Mas se você estiver sentindo que é ali, tenta lá. Entendeu? E aí, de repente, o cara fala, puta, eu não estou tanto certo. Se ele já meteu a cara na parede, deixa eu achar um outro caminho. Se o cara está muito certo, pode ser que ele vá naquele caminho e se dê bem. E vai comprovar isso que eu estou falando para vocês, né? Existem diversos caminhos. E quando você consegue se tornar maleável nesse ponto, você gera no seu time uma sensação de confiança muito diferente. Porque quando você quer impor e a coisa dá errado... A culpa é totalmente sua. Não que não seja quando você... Né, o líder tem a função de matar no peito e olhar no espelho, né, quando dá errado. Isso vai estar sempre implícito na liderança. Mas quando você impõe uma coisa para um liderado e aquilo dá errado porque você impôs, é doído de você... Por mais que você mate no peito, tem sempre aquela sensação. O cara falou, não falei? Se fosse do meu jeito. Então ele precisa fazer do jeito dele. Entendeu? Eu acho que isso não é muito fácil, né? Isso requer um desprendimento, sabe? Total, porque você cria toda você construiu uma carreira, você construiu algo que você sabe o caminho que você trilhou para fazer aquilo acontecer. Eu posso falar como exemplo também. Sim. Eu sei todo o caminho que eu trilhei para chegar onde eu estou. Né? E de repente você fala assim, não, mas talvez se tivesse seguido um outro caminho, eu também teria chegado aqui de uma forma um pouco mais branda ou de outra forma. É que eu olho muito porque as experiências que a gente vai adquirindo vão dando para a gente, de certa forma, uma fortaleza para muitas vezes a gente bater na frente, bater de cara com o muro e não sentir muito como um cara que não tem experiência, não passou pelas coisas que a gente viveu. E se ele bater nesse muro, ele chora e desiste e não volta nunca mais. Né? Sim, não, eu concordo, mas o meu ponto é que quando você bate, e todo mundo vai bater a cara no muro, né? Em algum momento. Mas quando você bate a cara no muro por uma decisão sua, você vai ser testado, né? Você vai chorar, você vai matar no peito e vai fazer a correção, né, de caminho. Como é que você vai se adaptar, né? Aí entra a questão da adaptabilidade tão importante.
E você é o exemplo de falar pro cara, também já bati a cara no muro várias vezes, vambora, não dá nada, entendeu? Essa derrota aí faz parte do processo. Agora, quando você tenta impor uma única forma de fazer, por mais que tenha dado certo para você, não é garantia que vai dar para os outros. E eu acho que você enfraquece a liderança. Esse que é meu ponto. Sei lá, eu fui campeão algumas vezes e na minha geração tiveram várias pessoas campeões também e que fizeram diferente de mim. Né? Você fez a tua caminhada de sucesso, mas se você olhar para os seus pares aí no mercado, teve gente que fez um caminho totalmente diferente do teu. Fato. Né? Então existe a possibilidade de caminhos diferentes. Eu acho que a gente... Estrada única. Né? Não existe estrada única, existem vários caminhos para o topo. E quanto mais o nosso time desbravar e conhecer novos caminhos, mais fortalecido a gente é.